Começa agora o programa A Voz da Escola, uma parceria FM 104.9 e Rede Municipal de Ensino. Olá, crianças! Vocês conhecem a África? A África é um continente com muitos países. E nós aqui do Brasil, para chegarmos lá, precisamos atravessar o mar, seja de navio ou de avião. Há muitos anos, os africanos vieram para o Brasil, mas infelizmente, eles foram obrigados a ficar aqui trabalhando de graça. Depois de um tempo, conseguiram a liberdade e houve a miscigenação com índios e europeus. É por isso que a nossa nação tem uma cultura e diversas características vindas de lá, que tornam o nosso Brasil com mais beleza e diversidade, músicas e costumes. Mas afinal, o que tem na África? Além de ter muitos países, lá tem diversos animais. Também tem belas paisagens, muitas brincadeiras, além de roupas coloridas e muita alegria. Tem também um povo muito forte, que sempre está em luta pelos seus direitos. Nas próximas aulas, aprenderemos mais sobre a África, que tem uma cultura tão linda e cheia de surpresas para aprendermos e valorizarmos. Até mais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que tal viajarmos no tempo para descobrirmos como aconteceu a chegada dos primeiros africanos aqui no Brasil? Vamos embarcar nessa viagem? Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram aqui com suas embarcações, eles encontraram os índios, que já habitavam o nosso país. Em busca de riquezas aqui na nossa terra, eles encontraram o pau-brasil, que era uma madeira muito apreciada na época, e convenceram os índios a trabalharem em troca de alguns objetos. Mas isso não durou muito, pois os portugueses queriam escravizá-los, o que gerou revoltas e guerras. Muitos índios foram exterminados e alguns conseguiram fugir mata adentro, nas florestas fechadas do nosso país. Foi então que os portugueses resolveram começar a trazer pessoas do continente africano para serem escravizadas aqui no Brasil. Isso ocorreu por volta do século XVI. A África é um imenso continente formado por muitos países. Os africanos que foram trazidos para o Brasil nesse período faziam parte de 3 grandes etnias: os povos de língua iorubá, os de língua banto e os denominados sudaneses. A população brasileira que possui descendentes africanos está vinculada a ancestrais que nasceram dessas 3 grandes etnias, principalmente na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, na Paraíba, no Rio de Janeiro e no norte do estado de Minas Gerais. Embora em outros locais do país a presença africana também tenha sido marcante. Você sabia que pode ser descendente desses primeiros africanos que vieram para o Brasil? Os africanos capturados eram transportados em navios como esse, chamados navios negreiros. Neles não havia muito espaço, as pessoas ficavam umas sobre as outras, mal tinham comida e água e não havia a menor condição de higiene. Por isso, muitas pessoas morriam antes mesmo da chegada ao Brasil. Aqueles que sobreviviam à travessia eram tratados como mercadorias e seriam vendidos em leilões. Isso é revoltante, não é mesmo? O comércio de africanos rendia muito dinheiro aos traficantes de escravos, aos comerciantes e aos governos da época. Os escravizados trabalhavam em serviços tais como criação de gado, mineração, trabalhos domésticos, construção, lavoura, dentre outros. Um dos que teve maior destaque foi o plantio de cana-de-açúcar, que era realizado em fazendas como essa, chamadas engenhos. No engenho, normalmente tinha a casa grande, onde viviam os donos da fazenda, e alguns escravos trabalhavam fazendo serviços domésticos. A senzala, que era uma espécie de galpão onde os escravos ficavam amontoados e em condições precárias. O canavial, a moenda e a roça era o local onde eles trabalhavam. Muitos tentavam fugir, alguns eram capturados pelo capitão do mato e sofriam com duros castigos físicos.
Porém, os que conseguiam se refugiavam em locais como esse, chamados de quilombos. Os moradores dos quilombos eram chamados de quilombolas. O mais famoso deles foi Zumbi dos Palmares. Ele liderou o Quilombo dos Palmares. Foi capturado e morto no dia 20 de novembro de 1625. Em muitos estados do Brasil, houve líderes que, assim como Zumbi, lutaram contra a escravização. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. Mas, apesar do fim da escravatura, por muito tempo faltaram leis e políticas para que os negros libertos conseguissem se adaptar e fossem aceitos pela sociedade brasileira. Ainda hoje, essa luta continua. Precisamos ter consciência da imensa contribuição dos descendentes africanos na construção da sociedade brasileira. Podemos observar isso através de elementos como a culinária, a música, a religião, vocabulário, dentre outras coisas. Por isso, no dia 20 de novembro, a mesma data em que Zumbi dos Palmares foi morto, comemoramos o Dia da Consciência Negra. E então, gostou do vídeo? Que tal conhecer mais um pouco sobre a cultura afrodescendente no Brasil? Pesquise mais e assista também nossos outros vídeos. Um grande beijo para você e até a próxima! A história do tambor. A origem dessa lenda vem das terras de Guiné-Bissau e explica como surgiram os tambores, instrumentos tão importantes na cultura de toda a África. Conta-se que os macaquinhos de nariz branco da região quiseram um dia trazer a lua para pertinho da terra, e eles não sabiam como fazer isso, até que o macaco menor sugeriu que uns subissem nos ombros dos outros, a fim de alcançar a lua. O grupo de macaquinhos, então, resolveu botar o seu plano em ação. E o menor macaquinho foi o último a chegar ao céu. E quando ele chegou lá, agarrou na lua. Mas antes que eles pudessem puxar a lua para a terra, a pilha de macaquinhos desmoronou. Mas o menor macaquinho não caiu, ele continuou lá agarrado na lua. E a partir desse dia, nasceu uma grande amizade entre o macaquinho e a lua. E a lua resolveu dar um presente para o seu amigo. Um maravilhoso tambor branco que o macaquinho logo aprendeu a tocar. O macaquinho ficou por muito tempo morando na lua, mas um dia começou a sentir saudades da terra, de seus amigos e da natureza. Ele então pediu a sua amiga que o ajudasse a retornar para sua casa. A lua ficou bem chateada e respondeu: "Mas por que você quer voltar? Não está feliz aqui com o tamborzinho que eu te dei?" O macaco lhe explicou que gostava muito, mas que tinha saudades. A lua, com pena, prometeu ajudá-lo e lhe disse: "Não toque no tambor enquanto não estiver em terra firme. Toque apenas quando chegar lá embaixo. Assim, saberei que chegou e poderei cortar a corda. Então você estará ali perto." O macaco concordou, sentou em seu tambor e foi amarrado a uma corda. Enquanto ele descia, o macaquinho ficou olhando para o seu instrumento e sentiu uma vontade irresistível de tocá-lo. Então, resolveu tocar bem baixinho. Assim a lua não escutaria. Mas mesmo assim, a lua escutou e cortou a corda conforme o combinado. E o macaquinho caiu. E caiu, e caiu, e chegando ao chão, não resistiu e morreu. Uma menina que passava por ali, que viu a queda, chegou próximo do macaquinho. E antes que ele morresse, o macaquinho disse: "Esse aqui é o tambor. Por favor, entregue ao povo do seu país." A menina recebeu o instrumento e correu para contar tudo o que havia acontecido à sua família. Todos adoraram o tambor e começaram a tocá-lo. Desde então, o povo africano produz seus próprios tambores e sempre que possível toca e dança ao som deles para a lua. E dizem mais ainda que em noites de lua cheia, se você se concentrar, é possível ouvir as gargalhadas da lua ao ouvir o som desses tambores.
Olá, eu sou a Juliana Chilé, professora de ciências da Escola Carolina Sais. Hoje nós temos uma dica sobre biodiversidade e unidade de conservação. Você sabia que na nossa região existem duas unidades de conservação? Vou falar um pouco delas. Uma marcha de bilhões de anos de evolução culminou num planeta capaz de sustentar vida em vários sistemas ecológicos. Estes ecossistemas foram e são a base para o desenvolvimento e continuada evolução das mais variadas espécies existentes, sejam bacterianas, vegetais ou animais. A existência do meio ambiente, portanto, é condição indissociável à vida e, como a própria vida, um direito fundamental a todo cidadão e ser humano. No Brasil, este direito fundamental é garantido aos cidadãos pela Constituição Federal de 1988, no artigo 225, que diz o seguinte: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mas o que é então a unidade de conservação? Unidades de conservação é uma denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza às áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. Nós temos duas. Uma é a Reserva Biológica do Mato Grande, localizada no município de Arroio Grande, próximo à Vila de Santa Isabel. A Reserva Biológica do Mato Grande foi criada com o objetivo de proteger áreas úmidas presentes na região denominada Banhado do Mato Grande, abrigando banhados, campos arenosos e matas de restinga. Dentre a flora encontrada na unidade de conservação, destaca-se o gravatá, a efedra, cancorosa de três pontas, a coronilha da praia, todas ameaçadas de extinção no estado. É de extrema importância para a conservação da avifauna associada aos ambientes alagados, sendo local de espécies endêmicas do bioma pampa, espécies ameaçadas de extinção e aves migratórias do hemisfério norte e hemisfério sul. Abriga também espécies de mamíferos presentes no Livro Vermelho de Fauna Ameaçada de Extinção do Rio Grande do Sul, como o gato do Mato Grande e a lontra. Outra unidade de conservação próxima à nossa região é o Passo del Centurion. O Passo do Centurião e sua vizinha Serra de Rios fazem parte de uma área considerada de interesse de conservação. É uma área localizada no lado uruguaio, aqui perto da fronteira. Essa área é de interesse para a conservação devido à sua rica biodiversidade, declarada reserva departamental em 2007 e ingressou no Sistema Nacional de Áreas Protegidas em 2019. Entre outros destaques de sua biodiversidade, é reconhecida como uma área de alta concentração de registros de mamíferos prioritários para a conservação no Uruguai. Esta é a dica desta semana. Até a próxima! Olá, eu sou o professor Robson Barros Mendonça, da Escola Carolina Nália Moraes Sainz e da Escola Luiz Lima de Faria. Eu vim aqui para falar um pouco para você sobre atividade física. Manter o corpo em movimento é, sem dúvida, um dos principais pilares de uma vida saudável. A prática por si só é super benéfica, mas quando aliada a outros hábitos, como a alimentação adequada e saudável, tende a ser ainda melhor para a saúde. E os resultados disso podem ser percebidos em qualquer fase da vida. Quando se fala em uma vida fisicamente ativa, logo alguns termos vêm em mente, começando por atividade física e exercício físico. Embora exista uma diferença conceitual entre os dois, uma coisa é unânime: ambos fazem bem. Já outra palavra muito disseminada nesse universo é o sedentarismo, mas para esse caso a dica é uma só: ligar o sinal de alerta. Por que motivo ligar o sinal de alerta? Bom, o termo sedentarismo é muito falado. Ele representa o tempo que passamos gastando pouca energia e que acontece geralmente quando passamos longas horas sentados ou deitados. Por conta da nossa rotina, principalmente de trabalho ou estudo, e especialmente em tempos de pandemia,
Essa é uma conduta muito comum entre as pessoas. O problema é que, até mesmo no período de lazer, temos a tendência de optar por atividades de pouco gasto calórico. Estamos falando do período prolongado em frente às telas, sejam elas de celulares, computadores, tablets ou televisores. A situação é ainda mais preocupante em relação às crianças, que estão abrindo mão das brincadeiras infantis lúdicas e estimulantes para o seu desenvolvimento para passar mais tempo no celular, por exemplo. Evidências científicas mostram que longos períodos em comportamentos sedentários podem gerar um maior risco de mortalidade ou surgimento de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, independentemente da quantidade de atividade física realizada. Pesquisadores alertam que as pessoas com um tipo de doença crônica, sobrepeso e obesidade precisam ter uma atenção ainda maior para a redução do comportamento sedentário, pois essas consequências podem ser agravadas para elas. Por esse motivo, para todo mundo que tende a passar longas horas parado, como durante o horário de estudo ou trabalho, é super importante realizar algumas pausas, nem que seja para levantar e buscar água. Levando em consideração as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde orienta que as pessoas devem praticar 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física de maior intensidade durante a semana. É imprescindível a consulta a um professor de educação física para fazer um diagnóstico inicial e um melhor acompanhamento de um plano de treinamentos para alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida e adequada. Sempre a tocar, vamos ouvir o som da África, vestir as cores da África, com este som que vem da África e com o corpo sempre a balançar. Braços no ar e o corpo a balançar.
Olá, meu nome é Dário e eu sou professor de História da Escola Carolina Sais. Hoje vamos falar sobre a África. Mas, caro ouvinte, pensa aí. Quais imagens automaticamente vêm à sua mente assim que mencionamos a palavra África? Provavelmente, repito, você tenha lembrado da savana africana, dos animais silvestres, de um lugar subdesenvolvido, assolado por pobreza e doenças. Também, geralmente, as pessoas lembram da África como se fosse algo único. Uns até confundem a África como sendo um país. Na realidade, a África é um continente. Essas imagens que temos da África são recorrentes porque elas nos foram transmitidas e retransmitidas com frequência por aqueles que detêm o poder, as potências ocidentais. Isso é consequência da chamada história única. Esse termo ficou conhecido através de uma palestra fantástica que a escritora nigeriana Chimamanda Adichie proferiu em 2009 e que depois saiu em formato de livro. Chimamanda, famosa por seus romances como Hibisco Roxo e Meio Sol Amarelo, nos conta quando foi estudar nos Estados Unidos, ainda jovem, e notou que, por lá, as pessoas tinham um pensamento único sobre o que seria a Nigéria e a África. A autora fala da vez que perguntaram como ela havia conseguido ter uma ótima fluência em inglês, o que a surpreendeu, pois na Nigéria um dos idiomas principais é a língua inglesa. Porém, as pessoas imaginavam outras coisas. Seus colegas americanos imaginavam um continente africano enquanto um lugar apenas de pobreza e tristezas, além de doenças. Chimamanda nos mostra que sim, existem problemas em países africanos, como em todo o resto do mundo, mas a história e a cultura de diversos povos não podem ser definidas unicamente por esses estereótipos negativos. Essas histórias únicas sobre populações ao redor do mundo, que ouvimos sempre, têm uma relação direta com o poder. Um exemplo dado pela escritora é quando, certa vez, ela fez uma viagem até o México. Tudo que ela ouvia da mídia americana e internacional mencionava o México como um país de imigrantes, que tentavam apenas atravessar a fronteira com os Estados Unidos. Quando ela chegou no país, viu uma cultura riquíssima, pessoas trabalhando, vivendo suas vidas de forma intensa e tão comum quanto em qualquer outro país. E assim, a própria autora descobriu que não existe uma só história sobre os povos, mas várias histórias, as quais devemos buscar para não cairmos em armadilhas. Por fim, para terminar, vou ler as próprias palavras de Chimamanda. A história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso. Um abraço a todos e se cuidem. Olá, meu nome é Dário e eu sou professor de História da Escola Carolina Sais. Caro ouvinte, você já ouviu falar da palavra Ubuntu? Bom, para nós entendermos esse termo, nós temos que compreender quem eram os Bantus. O termo Bantu refere-se a diversos povos africanos que falam línguas de origem comum. Originariamente, os Bantus viviam na atual região de Camarões e Nigéria. No fim do século XII, já ocupavam mais de 2/3 do continente, desde a África do Sul até a linha do Equador. Com seus deslocamentos à procura de terras para a agricultura, os Bantus povoaram extensas áreas.
grande parte do território dos bantus era organizada em comunidades independentes. Além disso, formaram reinos importantes como o Grande Zimbábue por volta do século XIV e o Mani-Congo no século XV. Assim como os Yorubás, milhões de bantus foram trazidos à força para serem escravizados nas Américas. No Brasil, por exemplo, também participaram da formação dos hábitos e costumes da população brasileira. Então, uma das características dos povos bantus é o Ubuntu. Esse conceito engloba a visão de mundo, regra de conduta e pensamento filosófico, destacando que a humanidade de uma pessoa está conectada à humanidade de todos os outros seres de sua comunidade. O Ubuntu é uma visão de mundo humanista. Porém, diferente do pensamento humanista surgido na Europa, que priorizava o indivíduo, o Ubuntu prioriza o coletivo. De acordo com esse pensamento, as pessoas não devem levar vantagem pessoal em detrimento do bem-estar de seu grupo. Algumas características fundamentais do Ubuntu são respeito mútuo, fraternidade, altruísmo, o amor desinteressado ao próximo, que é o contrário do egoísmo, e colaboração entre as pessoas. Esse pensamento se aplica à política, ressaltando a importância da convivência harmoniosa em sociedade, o acordo, a união e o conceito nas tomadas de decisão, a fim de conciliar os interesses de grupos opostos. As ideias do Ubuntu permeiam as sociedades bantu há muitos anos e seus princípios permanecem até os dias de hoje. A Constituição da África do Sul, aprovada em 1996, por exemplo, foi elaborada com base em princípios do Ubuntu. Viu só? Que tal você, ouvinte, seguir os princípios desse conceito, Ubuntu? Esse texto, que foi lido para você, foi retirado da coleção Inspira História, dos autores Gislaine Azevedo Seriacop e Reinaldo Seriacop. Um abraço a todos e se cuidem. Termina agora o programa A Voz da Escola, uma parceria FM 104.9 e Rede Municipal de Ensino.